Aleluia, glória a Deus. Senhor, graças nós te damos por essa oportunidade de estarmos nos expondo à tua palavra. Tu és digno de toda honra, de todo louvor, e nós reconhecemos que tudo o que temos e o que somos é por causa do Senhor. Ele é a razão, Ele é a fonte, Ele é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme a atuação da tua poderosa força. Te exaltamos e bendizemos o teu nome para sempre. Obrigado por essa noite, por um tempo de visitações, demonstrações e manifestações do teu Espírito. Nós estamos com grande expectativa. Nós estamos desejosos que as tuas intervenções possam nos assistir essa noite. Em nome de Jesus, graças nós te damos. Aleluia, Deus é bom em todo tempo. Você está aí com sua Bíblia? Ou aquilo que represente a sua Bíblia hoje? Levanta ela comigo e diz: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que ela diz que eu posso fazer. É impossível falhar por causa da palavra de Deus. Ela está abrindo caminhos para mim. Ela está realizando os meus sonhos. Ela é viva, poderosa e eficaz. Amém, aleluia, essa é a palavra de Deus. Mesmo que tudo caia, a palavra de Deus vai estar de pé. Ela sempre vai funcionar. Amém, glória a Deus. Então você está empolgado com a palavra de Deus? Dê um grande sorriso aí para quem está do seu lado e diz para ele: que bom que você veio hoje. Muito obrigado, pessoal. Até já já. Você pode sentar um pouco. Glória a Deus. Que honra poder estar nesta casa. Estamos tendo um tempo muito abençoado, né? Desde as aulas da Escola de Ministros. Quem é que é aluno da Escola de Ministros? Você está um pouco irreconhecível, né? Fora do padrão. Sem... Então, que alegria que poder estar aqui. Quero agradecer ao pastor Eduardo Ritinha pela honra de me receber aqui nesta casa, né? E poder ver tudo aquilo que Deus tem feito nessa região. Quero agradecer também a supervisão, né, do Ministério Verbo da Vida nessa região, pastor Giacomo e Patrícia, e por toda a recepção, né, que vocês vêm me dado desde sexta-feira. Nós estamos juntos aqui nesse tempo maravilhoso da Escola de Ministros. Trago saudações também da minha família, da minha esposa Miriam, Elissa. Amanhã elas vão estar com a gente aqui. Hoje foi um dia intenso para elas também, e a gente vai estar todo mundo aqui amanhã, né? E celebrando ao Senhor, e agradecer a todos vocês pela honra de estar aqui. E Deus tem feito tantas coisas no nosso meio. A palavra da fé tem se expandido para todos os lados, né? E vamos continuar nisso, amém? Então, à medida que nós nos mantemos em alegria, né, na consciência de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, nós vamos permanecer debaixo desse fluir divino. E quero também, né, dar saudações do meu pastor, o pastor Tiago Borba. Ele mandou um grande abraço para todos vocês. A pessoa do apóstolo Guto, a gente teve muitas reuniões e muitas emoções essa semana. E estamos cumprindo o plano de Deus, né? Meu nome é Fernando Leal, como alguns de vocês sabem. Nós estamos servindo, né, ao Senhor através da coordenação doutrinária do Ministério Verbo da Vida, como também temos viajado pelo corpo de Cristo, ministrando a palavra e obedecido a Deus, né, a tudo aquilo que Ele tem nos comissionado a fazer na terra. Nós temos uma conferência também chamada Avivamento e Milagres, que são reuniões do Espírito Santo. Acontecem lá, temos uma edição que acontece em Campina Grande. Ano que vem vai ser de 1 a 3 de setembro.
Então, se você puder deixar isso agendado aí na sua agenda, para que você possa estar com a gente lá, é pertinho, né? Eu sei que sempre pessoas daqui conseguem estar lá conosco, é sempre uma grande honra poder ver vocês lá. Vamos ter uma edição agora em Brasília, né? De 17 a 19 de novembro. Se você conseguir estar em um desses tempos, vai ser uma grande bênção. Amém? Abre comigo lá em 1 Coríntios 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Diz comigo, estamos em um tempo profético. Não, com mais empolgação, diz, estamos em um tempo profético. Sabe, quanto mais empolgado você fica com a palavra, mais ela vai funcionar para você. Amém? E diz, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui em consublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Então, sabe, pessoas podem ter uma fé que não está apoiada no poder de Deus, mas uma fé que está apoiada no homem. E quando você tem uma fé que está apoiada no homem, isso tem prazo de validade. Quando você tem uma fé que está apoiada no homem, as coisas não vão funcionar nas medidas que deveriam funcionar. Mas quando temos uma fé apoiada no poder de Deus, você pode ter uma certeza, vai acontecer aquilo que Deus falou que vai acontecer. Uma fé, porque a Bíblia, quando ela fala sobre fé, ela fala de pessoas que naufragaram na fé, pessoas que tiveram uma fé débil, pessoas que tiveram uma fé fingida. E esse tipo de fé é uma fé que você não vai conseguir ir muito longe. Mas quando você tem uma fé apoiada no poder de Deus, você tem uma garantia que aquilo que Deus falou que vai acontecer vai se cumprir, porque não está na garantia do homem, está na garantia daquilo que Deus pode fazer. Amém? A fé, a Bíblia fala da fé como um firme fundamento. Lá em Hebreus 11:1 trata a fé como a prova das coisas que não se veem, e lá em Hebreus 11 você vai ver essa expressão pela fé muitas vezes, mais de 20 vezes, falando de homens e mulheres que tiveram sua vida e sua história afetados pela fé. E sabe, se você for ver o histórico daquelas pessoas, você vai ver que elas não tinham um histórico perfeito. Noé teve seus dias difíceis, Sansão teve seus problemas, Raabe teve muitos dias difíceis, mas a Bíblia mostra, e se a gente talvez tivesse escrito a Bíblia, a gente tinha editado ela, e só colocado os acertos das pessoas lá. Mas sabe por que Deus deixou o erro lá também? Para mostrar que não importa a bagunça que alguém se encontre, se ele ousar crer, Deus vai transformar aquela bagunça em um grande milagre. Então, quando você tem uma fé apoiada no poder de Deus, você está nesse lugar. Não importa o tipo de impossibilidade, não importa o que o diabo tenha dito, Deus está disponível a mudar qualquer circunstância que o diabo disse que não seria mudado. Então, quando você se apoia nesse poder sobrenatural, você está nesse lugar onde a fé manifesta todos os resultados necessários. Sabe, irmãos, nós estamos em um tempo na terra que temos que potencializar o poder de Deus. A gente pode potencializar o que o diabo está fazendo ou podemos potencializar o que Deus está fazendo. E quando potencializamos o que Deus está fazendo, as coisas vão funcionar. Amém? Eu me recordo de um testemunho que eu vi de Smith Wigglesworth, ele dizendo que chegou a uma mulher, numa casa que tinha uma mulher cancerosa, com câncer terminal de estômago, e ela estava no fim, praticamente, e tinha um povo orando ao seu redor, e aquelas pessoas diziam: Senhor, consola o marido dessa mulher, Senhor, consola os filhos dessa mulher. E ele disse que orou: Senhor, cala a boca desse povo, porque ele falou que quando eles terminaram de orar, aquela mulher já estava enterrada. Mas ele disse que quando começou a orar por aquela mulher, ele teve uma visão da face de Jesus em cima da cabeceira daquela mulher. E ele começou a olhar para a face de Jesus e dizer: Jesus, Jesus, Jesus. E aquela mulher foi instantaneamente curada, e terminou aquela noite comendo melancia na cozinha. Então, as pessoas falaram: como pode? Porque a gente orou e nada aconteceu. E você orou e ela foi curada imediatamente. E ele diz: porque vocês estavam orando, olhando para uma mulher cancerosa, mas eu estava orando, olhando para Jesus. E quando você está orando, olhando para aquilo que o poder de Deus pode fazer a seu favor, as coisas acontecem.
Amém? Então nada está perdido, independente do que esteja acontecendo ao seu redor, nós temos uma garantia que o poder de Deus está a nosso favor. E que esse poder vai nos socorrer em qualquer tempo de necessidade que nós estejamos vivenciando. Irmãos, a gente não está jogado no mundo à própria sorte. Quando você nasce de novo, esse poder sobrenatural está a seu favor. E quando você nasce de novo, você tem a entrada do Espírito Santo dentro de você. Jesus disse, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar alguém que vai estar com você para sempre. Então você pode tratar o Espírito Santo como uma pombinha, ou como um Gasparzinho, um fantasminha camarada, ou você pode entender que ele está dentro de você, e que o poder que levantou Jesus dentre os mortos está aí também, e que esse poder pode mudar qualquer situação que tenha sido levantada pelo inimigo. E sabe, você não pode fazer negócios com o céu sem fé, né? Você não pode ir muito longe se você não tiver uma fé apoiada nesse poder sobrenatural. Entendendo que o sobrenatural está disponível para afetar qualquer área que o diabo disse que não seria afetada. Amém? Então, quando você está na fé, você está na vitória. Quando você está na fé, você está naquela consciência que Deus está operando a seu favor. E nós temos, né, aquela clássica passagem sobre a fé, quando fala de Marcos 11, no capítulo 12, que diz... No dia seguinte, Marcos 11, 12, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se nela encontraria algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma dos seus frutos, do seu fruto. E os seus discípulos ouviram isso. Diz comigo, os seus discípulos ouviram isso. Perceba que Jesus aqui falou com nada, né? Falou com uma árvore. Quem sabe que árvore não tem aparelho auditivo? Não tem, você nunca viu uma árvore aí fora com 2 pares de orelhas. Mas Jesus estava baseando a sua fé no poder de Deus. Então, quando você baseia a sua fé no poder de Deus, aquilo que não tem ouvidos vai ter que ouvir você. A sua conta de luz tem lábios? Mas ela fala com você, não fala? Ela diz, ou você me paga ou vão cortar a sua energia, não é assim? Então, da mesma forma que aquilo que não tem lábios fala com você, aquilo que não tem ouvidos vai ter que te ouvir também. Aleluia. Sabe, irmãos, eu vi a fé provocar uma revolução na minha vida. Porque as coisas, né, pareciam estar sem forma e vazia. E às vezes, como está escrito lá no livro de Gênesis, diz que o Espírito Santo pairava, havia trevas na face do abismo, mas que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Isso quer me dizer que muitas vezes Deus só está em um lugar, não é sinônimo de mudança. Mas quando você abre a sua boca, você dá ação àquele poder sobrenatural. E aquele poder sobrenatural começa a mudar todas as coisas que o diabo disse que não mudaria. Aquilo que diz que não mudaria na família, que não mudaria com os filhos, que não mudaria no casamento, que não mudaria nas finanças, mas está mudada pelo poder de Deus. E é interessante porque quando você nasce de novo, você começa a entrar nesse reino onde as impossibilidades não existem. E o DNA divino é que passa a ser o seu DNA. Porque você pode dizer, não, mas minha mãe morreu de câncer, meu tataravô morreu de câncer, meu bisavô morreu disso. Mas quando você vem para a fé, você quebra essa forma. E eu não estou dizendo venha para a fé e tudo vai ser maravilhoso, ou venha para a fé e nenhuma oposição vai surgir ao seu redor. Não, quando você vem para a fé, você vem para o ringue. Mas também você vem para um lugar onde você entende a fé é a vitória que vence o mundo. Amém? É aquela palavra vencer, que vence o mundo, significa campeão supremo. Dá a ideia de alguém que está realmente na batalha da vida e ela pode até cair no meio do caminho, mas a fé sempre vai garantir que ela vai estar no topo. Então eu quero te dizer, a fé sempre vai garantir que você vai estar no topo. E ele continua dizendo, no versículo 20, diz, de manhã ao passaram, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus, respondendo, disse, tende fé em Deus. Ah, irmão, mas as coisas estão difíceis, parece que não estão acontecendo. Tende fé em Deus. Ah, mas eu orei por cura e o caroço ainda está lá. Tende fé em Deus. Ah, mas o meu casamento está mais complicado do que nunca. Tende fé em Deus.
Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, tudo o que disser será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. E assim acontecerá. Veja que esse texto está dizendo, todas as coisas que você pedir em oração, crede que já recebeste. Creia que já é seu. A questão de algumas pessoas com relação à fé é que elas acham que fé é um pirlim-pim-pim. Ou que fé é como pipoca no micro-ondas. Você coloca lá 2 minutos, está tudo pronto. Muitas vezes você vai precisar perseverar nessa caminhada. Mas o que a Bíblia diz é que quando você estiver posicionado em fé sobre uma coisa, você precisa se comportar como se já fosse. Se comportar como se já fosse. Como você se comportaria se já fosse? Como você se comportaria se aquilo que você tanto quer acontecesse agora? Ah, não, deixa eu ir para esse lado aqui. Como você se comportaria se aquilo que você quer acontecesse agora? Aquilo que você está posicionado em fé. E em Deus se manifestasse nessa hora. Porque sabe, fé é você construir a garagem sem ter o carro. Fé é você reservar o lugar da geladeira sem ter nada lá. Fé é você entender que há um poder sobrenatural que está indo adiante de você. E que está quebrando qualquer coisa que o diabo disse que não teria mais jeito. Porque sabe, nós estamos no mundo e o diabo é o Deus desse mundo. Mas ele não é o meu Deus e ele não é o seu Deus. E a gente pode potencializar o que o diabo está fazendo, ou podemos potencializar o que o poder de Deus pode fazer. Porque quando Jesus, em Lucas 10, aqueles 70 homens vieram de uma missão e eles disseram, Jesus, nós falamos com os demônios e eles nos obedecem. E Jesus disse, não fiquem admirados porque vocês falam com os demônios e eles obedecem vocês. Mas fiquem admirados porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O que Jesus estava dizendo é, pare de dar ênfase ao poder que está embaixo de você e comece a dar ênfase ao poder que está acima de você. Pare de potencializar o que o diabo está fazendo e comece a potencializar aquilo que Deus está fazendo. Amém? Quando Jesus, eu sei que eu posso estar falando coisas que estão chovendo no molhado, né? E nós somos uma igreja da palavra da fé, você fez o rema, alguns estão fazendo escola de ministros e talvez você já seja um expert nesse assunto. Mas sabe, é tempo de algumas coisas saírem do campo da informação e elas se tornarem uma revelação. É não somente você saber sobre fé, mas é aquilo que está operando em sua vida. Aleluia. E eu sei, irmãos, que há uma intervenção divina que vai começar nesse ambiente, mas ele vai operar coisas fora desse ambiente. E coisas, elas vão abrir portas que estavam fechadas. E haverá um caminho traçado por Deus para entrar naqueles lugares que pareciam impossíveis. É como Deus dizendo que alguns estão muito tempo já em uma mesma fase e é hora de um rompimento vir sobre você. É hora de coisas saírem de uma esfera e elas entrarem em uma outra esfera. E sabe, quando o irmão Reagan, ele foi levantado do leito de morte com Marcos 11, 23. Um adolescente de 16 anos de idade, desenganado pelos médicos, com 8 doenças incuráveis, todo mundo esperando ele morrer. A família dele programava o velório dele do lado da cama e dizia, que música você quer que cante no seu velório? Quais flores você quer no seu velório? Veja que ambiente animador. Todo mundo só esperando ele morrer. Mas ele disse que ele nasceu de novo naquela condição. E a unção que ensina todas as coisas dizia para ele, você não precisa morrer adolescente. Você não precisa morrer com 16 anos de idade. Há uma porta para te tirar dessa situação. E foi quando ele encontrou Marcos 11, 23, que se você disser ao monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que você disser será feito. Tudo o que você disser será feito. É interessante como a Bíblia sempre coloca tudo. Porque em Lucas 10, Jesus disse, eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo.
Não diz 50%, não diz, só aqui, isso aqui você não consegue, aquilo ali você não consegue. Não, está dizendo todo o poder do inimigo. Toda e qualquer força maligna que se levante. Toda e qualquer operação que o diabo tenha planejado. E sabe, quando Deus entra em cena, Ele não entra para te deixar com uma sequela daquilo pelo resto da vida. Não, Ele entra e tira o que está de uma forma indevida e coloca a unção para trabalhar, para restaurar tudo o que foi danificado. E é tão poderoso o que Deus faz que parece que nunca aquilo passou lá. Amém? Então, sabe, é hora da gente elevar a nossa expectativa e aumentar a temperatura, porque a fé está operando aquilo que vai além do que o homem pode fazer. E quando você reconhece isso, você se comporta como se já fosse. Aleluia. Você se programa como se já fosse. Porque na minha vida pessoal, eu conheci a palavra da fé com 13 anos de idade. Recebi um CD do pastor Bud e ouvi aquele CD várias vezes. Não olhe para mim como se você não soubesse o que é um CD, você não é tão novinho assim. E estava lá aquele CD rodando, e um bicho arranhou numa parte e o pastor Bud ficava assim, irmão, e passava para outra faixa. E eu vi quando aquele poder da fé provocou uma revolução na minha vida. Porque eu era um adolescente cheio de inferioridade, cheio de pensamento de morte, mas quando a fé entrou, o diabo tirou o pé do meu pescoço e eu coloquei o meu pé no pescoço dele. E as coisas começaram a entrar em um processo de revolução. E o chamado de Deus começou a reacender dentro de mim. E Deus começou a me dizer, eu vou tirar você dos pontos de ônibus e colocar você nos aeroportos. Vai haver um tempo na sua vida que viajar para outro país vai ser como atravessar a rua. Mas entenda que eu não tinha dinheiro nem para andar de ônibus dentro da cidade. Era a época das vacas magras e na verdade nem vaca existia. A coisa era feia. Amém? Mas, quando eu entendi sobre a fé, e eu comecei quando eu peguei esse testemunho do irmão Reagan, aquilo provocou uma revolução. E eu peguei a foto de um avião, coloquei na porta do meu quarto, e eu dizia, um dia eu vou estar dentro de um bicho desse. Um dia eu vou viajar por todo mundo. E peguei uma mala velha e disse, eu vou para onde hoje? Vou para a África, então eu vou viver 10 dias como se estivesse lá. E comecei a viver daquela mala como se estivesse lá. E algumas pessoas disseram, minha mãe foi a primeira, falou, agora endoidou, agora pode internar que está tudo errado. Mas sabe o que alguém pensa de você? Isso não muda a sua vida e dada. Eu tomei convicção do que Deus havia me chamado para fazer. Eu tomei convicção com a minha boca que aquilo que Deus falou, que Deus havia me inspirado a viver, seria cumprido. E que minha fé estaria abrindo o caminho para que essas coisas impossíveis acontecessem. Eu te digo, não aconteceu na semana seguinte, não aconteceu no mês seguinte, mas eu continuei falando. Eu fiquei tão tomado por aquela convicção que eu dizia, eu posso ver a aeromoça me servindo, E eu falei isso uma vez, minha mãe servindo o almoço, eu disse, eu posso ver a aeromoça me servindo, e minha mãe não era muito simpática, era aquela que, se ela chamasse e me chamasse, e eu falasse, oi, ela dizia, oi? Eu sou sua parceira, já ouviu isso? É senhora, mas isso já vinha com uma chinela junto, Era uma exortação bem veemente. E enfim, quando eu estava na minha primeira viagem missionária, e a aeromoça veio me servir empanado de cordeiro, eu me lembrei de todas aquelas confissões que eu fazia. Eu me lembrei de quando eu estava construindo a arca em terra seca, quando não havia nenhuma evidência de que algo estava acontecendo, mas eu estava já me comportando como se já fosse, porque dentro de mim já era. Então, ou você pode esperar uma bacia de dinheiro aparecer na porta para tentar se comportar como se já fosse, ou você pode dizer, é agora. Fé está fazendo algo por mim agora. Fé não é você dizer, Deus vai fazer algo por mim semana que vem. Fé é você dizer, algo está acontecendo agora. Eu estou na vitória hoje. Eu reconheço e tenho isso como resolvido agora. Aleluia. Porque quando nós estamos em um ambiente profético, irmãos, e tem uma nuvem pronta aqui, é para ser despejada sobre alguns. E quando a gente está em um ambiente profético,
Estamos naquele ambiente onde mudanças, onde coisas que o diabo fez por 5, 10 anos mudam em 5 segundos. Simplesmente porque estamos em um ambiente de respostas, estamos em um ambiente onde coisas sobrenaturais acontecem. Amém? É como alguém que vai para um jogo de futebol. Havia campeonatos, um tempo, que era 10 mil conto para você, um ingresso para ir para o negócio daquele. Aí, quem pagou e vai assistir, sai de lá mais pobre. Mas aqueles que estão lá jogando vão sair de lá mais ricos. Então, quando você está em um ambiente profético, você tem 2 opções: assistir ou jogar. E se você só decide assistir, você vai sair do mesmo jeito, as coisas não mudam. Mas quando você diz, já que eu vim, eu vou responder a Deus. Já que eu vim, eu vou puxar das fontes. E eu vou pegar tudo aquilo que está disponível para a minha vida hoje. Amém? Uma fé apoiada no poder de Deus. E perceba que quando Jesus falou com aquela figueira, diz que ela secou desde as raízes. O que mantinha aquilo vivo foi afetado na hora. Externamente nada aconteceu. Aquela árvore não secou de imediato, aquela figueira não secou de imediato. Mas a raiz foi afetada na hora. Porque primeiro algo invisível é afetado, para depois algo visível ser afetado. Brancandoste querebrancetou. Rengendote mansedерibande. Rombanoste quivrandote manso de divanso. Ebrandosote dengonte tsende. Alguns estão esperando ver para entrar em alegria. Outros estão esperando comprovações externas para perceber que minha intervenção já está te assistindo. Não se pegue ao que não funcionou antes, porque eu estou abrindo um novo caminho para que coisas possam funcionar agora. Sim, quando você se conecta à alegria e entra naquela força sobrenatural, coisas vão se mover em sua direção. Quando você está na fé, você está em renovo. Quando você está na fé, você está em vitória. Quando você está na fé, você considera que algo novo está se movendo em sua direção. E que coisas sobrenaturais estão à porta de acontecer. Amém? Aleluia! Então você pode esperar sentir um arrepio. Você pode dizer, eu vou responder ao que divinamente está proposto para mim essa noite. Eu, pela fé, vou tomar posse e agarrar o que está destinado para mim. Amém? Aleluia. Voltando ao testemunho do irmão Reagan. E ele disse que ele estava esperando, né? Quando ele começou, e você tem que entender, ele não tinha o material que nós temos hoje. Ele não tinha o rema. O rema veio dele. E ele disse que estava conectado ao sentimento e esperando sentir algo para entender que estava curado. E foi quando ele decidiu e viu pelas escrituras que ele não precisava sentir para entender que estava. Ele não precisava ter uma sinalização externa de que aquilo já era uma realidade. E ele falou, alguém que está 11 horas na cama, alguém que está curado não fica 11 horas na cama. Talvez eu esteja falando com alguém aqui também que está dormindo muito. Mas ele disse, jogou o lençol para o lado e começou a correr dentro do quarto. A correr dentro do quarto. E ele foi completamente curado. E um homem que estava condenado a morrer com 17 anos de idade, viveu até 86 anos de idade. Simplesmente porque creu no que o poder da fé podia fazer por ele. E sabe, irmãos, existem áreas que podem parecer tão escuras e tão impossíveis, que o diabo já estabeleceu uma sentença. Você vai conviver a vida com esse tipo de situação. Mas Deus está dizendo, eu estou entrando onde o homem disse que não tinha mais jeito. Eu vou me mover naquelas áreas que parecem impossíveis. E coisas vão mudar de uma forma radical. Eu tenho aquela impressão dentro de mim. Como quando José dormiu uma noite escravo e no outro dia se tornou governador. Aquele dia quando tudo muda, quando Davi foi levar o almoço para os seus irmãos e parecia um dia normal, um dia comum, e foi a porta para que tudo mudasse.
Sabe, Deus está dizendo, essa é uma noite onde coisas vão mudar. A semana de pessoas aqui vai ser diferente. Eu estou falando isso pelo espírito de profecia. Enquanto você responde a Deus e você se comporta como se já fosse, coisas estão indo na direção. Coisas estão acontecendo agora. É como Oral Roberts dizia, ele falava, o milagre vem em sua direção todos os dias. Ele pode passar por você ou ele pode ficar em você. E pense nisso, não é em um culto específico. Ele estava dizendo segunda, terça, quarta, quinta, quando parece que nada está acontecendo, quando os demônios estão ao seu redor, quando tudo diz que não vai acontecer, que vai falhar, que vai dar errado, mas você diz, há um milagre vindo em minha direção hoje. E eu não vou deixar que ele passe por mim, eu vou permitir que ele fique e que ele opere o que divinamente deve operar. E que eu chegue no fim da minha jornada. Amém? Aleluia. Aleluia. Em 1 Pedro diz, receba com alegria inefável o fim da sua fé. Deus está dizendo, está no fim. E você vai entrar na esfera do cumprimento. A questão é que pessoas, elas querem fazer a parte que cabe a Deus fazer. Ele diz, crede que já recebestes. Irmão, mas como é que vai desaparecer? O médico disse, não tem mais jeito. Como é que essas minhas dívidas vão ser sanadas? Não tem, a minha conta está lá, já tem um sinal zerado, vermelho. Como isso vai acontecer? Eu não sei. Porque essa não é a minha parte, nem é a sua parte. A parte nossa é crer. E a parte de Deus é o manifestar. Então, pessoas ficam preocupadas e elas desanimam porque elas estão querendo fazer o manifestar. Elas querem fechar o olho, abrir assim e ver. Deixa eu ver se o anjo apareceu. Não apareceu ninguém ainda. E elas desanimam no meio da caminhada. Mas quando você está na certeza, você entra naquele fluir divino, onde você recebe o que você sabe que precisa. E você se comporta como se já fosse. E você entra naquele descanso. Amém? Oh, glória! Oh, glória, 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 glória. Se comportando como se já fosse. Amém? Aleluia. Porque há um fluir restaurador. Há um fluir para algo novo. Deus está reavivando coisas. Amém? Existe um fluir restaurador que está vindo para vocês. Porque existem nações e coisas que estão compartilhadas. E às vezes parece que a gente está indo para trás, mas está tendo a força necessária para ir para frente. E quando acontecer, não vai ter dúvidas de que Deus está envolvido nisso. Amém? Mas eu ouço o Senhor dizer, eu estou levantando o teu candeeiro. Eu estou fazendo isso ser visível. E nessa restauração haverá provisão, haverá graça. Porque às vezes a gente tenta abrir algumas portas e não funciona, porque tem mais a nossa ação do que a ação de Deus. Mas quando Deus abre a porta, nenhum homem pode fechá-la. Nenhum demônio pode fechá-la. Nenhum falatório inútil pode fechá-la. Nada que aconteceu antes pode fechá-la. Eu estou ouvindo Deus dizer, eu estou abrindo a porta. Amém? E a porta que Ele abre, ninguém fecha. Aleluia! Oh, quantos estão empolgados para a porta que Deus abre? Porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém? Aleluia! 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 Glória, glória, glória. Quando você fica nesse lugar da fé, você se coloca em um lugar de paciência e perseverança. Você entende que toda a resposta para um dia mau está ali. Eu estava ministrando em uma conferência do Espírito Santo em Goiás
Miriam estava no finalzinho já, estava com 7 meses, 8 meses. Ela não podia mais viajar comigo, então eu viajava e voltava. E estava lá, saindo da igreja para o hotel e recebi uma mensagem dela, dizendo, eu acabei de ter um sangramento muito grande. E você já viu aquela coisa quando o juiz vai para o pé, uma hora dessa? E aquele turbilhão de pensamentos começa a vir, e você pensa, eu tenho que voltar agora, eu tenho que ir embora. O Espírito diz, se acalme. Parece que você não está vivendo o que pregou, acabou de pregar. Então, puxe da fonte certa. Porque a Bíblia fala em 1 Coríntios 14 que aquele que ora em línguas com Deus fala mistérios. Mas não existe mistérios para Deus, existe mistérios para nós. Então, em situações que a oposição está lá, a solução parece ser um mistério. Mas quando você ora no Espírito Santo, a resposta que tem no Espírito, ela vem para a sua mente. Você se torna consciente desse poder. Então, eu comecei a orar no Espírito Santo e o Espírito Santo falou comigo. Diga a ela que vá dormir, que esse sangramento não tem nada a ver com a criança. Está tudo bem. Elissa está guardada, está tudo certo. Eu disse, Miriam, o Espírito Santo me diz que está tudo bem, esse sangramento não tem nada a ver com a criança. Amanhã você faz ultrassom, mas vai dormir, está tudo bem. Irmãos, você tem que estar debaixo de algo sobrenatural para fazer uma coisa dessa. E no outro dia ela foi fazer o exame, a médica disse, isso não tem nada a ver com a criança, foi algo do útero que sangrou, mas está tudo bem. E quando ela disse a mim, eu falei, ela já chegou tarde, o Espírito Santo já tinha me dito sobre isso. Aleluia! Mas se eu tivesse colocado a mim mesmo no assunto, eu teria atrapalhado a intervenção divina e potencializado algo que o diabo estava querendo fazer. Então, sabe de uma coisa? Nós vamos potencializar a vida. Nós vamos potencializar a glória. Nós vamos potencializar o descanso. Amém? Porque algo que Deus falou com o irmão Reagan, ele tratou com ele sobre o pecado da preocupação. Porque ele disse, se você permanecer se preocupando, você vai bloquear a fé. E você vai perder a sua cura. Então ele gastou um tempo em Mateus 6, 25, falando sobre não estar ansioso, sobre olhar para os passarinhos que nem plantam, nem trabalham, mas há um Deus no céu que cuida deles. Será que você não vale mais do que os passarinhos? Preocupação é incompatível com a fé. Sabe o que é um sinal de preocupação? É quando aquilo está indo e vindo na sua cabeça. Vai e volta, e você está pensando sobre isso, pensando sobre isso. Preocupação é você esperar a coisa errada acontecer. Amém? E preocupação é um pecado. E nós fomos chamados para estar livre de preocupação. O meu pai foi caminhoneiro por muitos anos e uma vez um amigo dele foi abastecer o caminhão e o cara lá da bomba, em vez de colocar diesel, colocou gasolina e destruiu o motor, porque não está feito para gasolina, e sim para diesel. Quando você entra em preocupação, você entra em um processo de destruição, porque você não foi programado para se preocupar. Isso afeta o corpo, afeta a mente e afeta quem está ao seu redor. Amém? Mas quando você lança as suas ansiedades sobre Ele, quando você entende, Deus está cuidando de mim, eu simplesmente vou deixar de pensar nisso e vou abrir porta para que o poder de Deus possa afetar a minha necessidade. Como um pastor que eu ouvi, ele precisava de uma determinada quantia de dinheiro para sanar uma dívida na igreja. E era um valor alto, e pensando sobre aquilo, e Deus falou com ele, vai pescar. Ele foi pescar e esqueceu daquela situação. Quando ele estava voltando, a esposa dele disse, fulano tal passou aqui e deixou um cheque que era exatamente o valor que ele precisava. Ele só parou de pensar naquilo. O que estava bloqueado foi desbloqueado. E a necessidade dele foi afetada. Então, sabe de uma coisa? É hora de simplesmente descansar e permitir que a fé faça por você o que você não pode fazer. Pensar sobre isso muda alguma coisa? Ficar falando sobre isso muda alguma coisa? Já viu que tem pessoas que tem gente que gosta que você sinta pena dela. Então ela fala, eu estou com uma dorzinha aqui, e ela quer que alguém chegue e diga, nossa, mas o que foi isso?
eu tenho sido mais radical com algumas coisas, porque você ou é radical com a sua fé ou o diabo mata você. Então, quando algum sintoma quer aparecer, ou Melissa ou Miriam, eu digo, isso é nada. Nada, ei, nós não vamos nem pensar sobre isso, nós vamos só dizer que é nada, e porque eu sei que a fé está nos guardando. Eu não estou dizendo que você é alguém negligente com o corpo, negligente com a vida, mas às vezes você simplesmente é dominado por um tipo de situação que se levanta, e aquilo que era uma formiga se torna um gigante, e começa a ministrar para você, e começa a dizer como você vai viver, e começa a ditar a sua vida. E abre a porta para medo, abre a porta para a dúvida e começa a dominar todo o seu corpo. Amém? Mas quando você fica nesse lugar de proteção, você fica naquele lugar onde o diabo, por mais que ele tente, ele não vai tirar você desse lugar de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então eu declaro que a fé está te colocando em um novo patamar espiritual. E que você está recebendo toda a assistência e resposta necessária para caminhar dentro do plano e da vontade de Deus. Reconhecendo que Deus está operando a seu favor. E que Ele vai te colocar em todo lugar que divinamente você foi projetado para estar. Amém? Aleluia. E Deus está dizendo para alguns, o tempo de luto passou. Aleluia, porque a sua resposta está na porta de acontecer. Mas sabe o que acontece quando pessoas desistem no meio do caminho? Elas interferem em um processo divino que já está às vésperas de se cumprir. Eu vi algo que John Osteen falou. Ele disse que Deus falou com ele sobre ir para um determinado lugar, fazer uma campanha, uma cruzada, e era um lugar deserto, e ele precisava mover toda a sua equipe, toda a sua igreja. Senhor, nós estamos muito distantes da cidade. Se eu for voltar lá para comprar carne, eu vou atrapalhar toda a programação do que temos aqui. E Deus disse para ele, o que você precisa? Ele disse, eu preciso de 2 vacas. Ele disse, então chame essas 2 vacas. E ele começou assim, obrigado por 2 vacas chegando. 2 vacas estão chegando. E nada das vacas aparecerem. E ele só tinha carne agora para mais um dia. E ele disse, dessa vez funcionou, vamos comprar carne. E ele disse que entrou dentro do carro e quando dirigiu 100 metros, ele se encontrou no meio da estrada com 2 serpentes enormes bloqueando a estrada. E cada uma delas tinha como uma vaca dentro do estômago. Deus disse para ele, essas eram as vacas que estavam indo para o seu acampamento. Mas quando você disse, dessa vez não funcionou, demônios foram liberados e engoliram o que já estava destinado a você. Veja como falar errado interfere em um processo divino. Principalmente quando você fica desencorajado e você fica tão conectado ao externo que você não está vendo, não está sentindo, então aquele desânimo quer se levantar. Mas é nessa hora que você precisa falar certo. Mesmo que a sua mente esteja dizendo o contrário, você diz, vai acontecer. Se Deus falou, vai se cumprir. Eu estou conectado a esse lugar. Escuta isso, em Deuteronômio 11:10 diz assim, a terra do qual vocês vão tomar posse, não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé como numa horta. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe da chuva do céu. É uma terra do qual o Senhor, Deus, cuida, e os olhos do Senhor estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. O que Deus está dizendo a Israel, a terra que vocês vão tomar posse, não é uma terra onde você vai fabricar o seu suprimento, como era no Egito. Mas a terra que eu tenho para você é uma terra que o seu suprimento vai ser fabricado de uma forma sobrenatural. Ele está dizendo, você vai beber da chuva do céu. Não é algo que está no seu controle, na sua forma, é algo que vem do divino. É algo que vem de uma forma sobrenatural. Aleluia, e Deus está fazendo com que alguns vão romper a barreira do natural essa noite. E vão entrar naquele lugar onde vão beber da chuva do céu. E vão se comunicar com algo divino que vai provocar rompimento. Que vai provocar graça.
que vai provocar saúde divina, que vai provocar ânimo diante de um dia mau. E vai puxar toda a ajuda necessária para a próxima fase. Amém? Aleluia. Aleluia. Você pode só ficar olhando para mim se quiser, ou você pode dizer, existe algo para eu fazer essa noite. Existe algo que eu vou fazer na terra que vai liberar algo do céu. Porque quando eu estou na fé, eu estou na alegria. Quando eu estou na fé, eu estou na vitória. Quando eu estou na fé, eu estou confiante de que algo da parte de Deus está vindo sobre mim. Porque quando você está nessa fé, você está nessa consciência, onde você não permite que o diabo entre em nenhuma esfera da vida. Porque como aquele homem, o valente de Davi, que estava no seu acampamento, e os filisteus iam entrar lá para pegar as ervilhas deles. Todo mundo fugiu e só ele ficou lá. Ele disse, não, ele não vai levar, mas só são ervilhas, mas ele não vai levar. Ele lutou bravamente. Talvez você pense, mas só são ervilhas, mas se você hoje abrir espaço para ele levar a ervilha, amanhã ele vai querer pegar o frango. Amanhã ele vai querer pegar o dinheiro. Amém? Então é como você dizer, nada vai entrar dentro daquilo que Deus falou comigo. Amém? Eu vou estar debaixo dessa consciência e palavra. Que tudo o que Deus falou vai se cumprir. E que a sua bênção e vitória estarão sobre mim em todo o estágio em que eu me encontrar. Amém? Então se empolgue, porque coisas estão para acontecer. Aleluia! Levante a sua cabeça diante dos inimigos que te cercam, porque você está escondido naquele pavilhão sobrenatural. E nessa força divina, toda a graça sobre você é liberada. Amém? Pode parecer que nada está acontecendo, mas nós sabemos, algo está acontecendo. Algo está se movendo agora. Ei! Eu estou consciente que Deus está operando. Eu não estou esperando me sentir vitorioso. Eu sei que já sou vitorioso. Sei que Cristo e a sua graça estão operando tudo aquilo que eu preciso para chegar do outro lado com vitória. Amém? Aleluia. Mas você não sabe a pressão que eu estou vivendo. Tempos difíceis têm a capacidade de extrair de você uma força que você nem sabia que tinha. Tempos difíceis têm a possibilidade de fazer você saber que nem podia fazer o que você fez. Como eu te disse, eu morava na zona rural de Caruaru, um lugar chamado Juriti. Se não for batizado no Espírito Santo e falar 3 vezes rápido Juriti, você é batizado. E eu estava lá e nós, tínhamos tinha uma fazenda que tinha muito pé de umbu. A gente entrava lá para roubar umbu. A gente não era convertido ainda na época. Mas eu não conseguia subir na árvore, onde era uma árvore grande. Então, eu era o espia. Eu ficava embaixo, olhando se o dono não aparecia, enquanto os outros meninos subiam e jogavam umbu e eu ia recolhendo. E um belo dia, estávamos lá de novo naquele mesmo chamamento de roubar umbu. E fiquei lá debaixo da árvore na minha missão. E aquele homem, a cara que trabalhava naquela fazenda, eu não sabia, mas ele tinha liberado dentro daquele cercado uma vaca que tinha acabado de dar cria. E quando uma vaca dá cria, parece que alguns demônios entram nela, ela não fica tão feliz. Então eu estava lá, não sabia subir naquela árvore, mas quando eu olhei e vi aquela vaca olhando para mim com um olho vermelho, ponta desse tamanho, e ela fazendo assim, e mirando em mim. Rapaz, ela veio com tudo, e em 2 segundos eu subi em cima daquela árvore. Quase não desci, mas consegui subir nela. Sabe, aquela pressão me fez fazer algo que normalmente eu não conseguiria fazer. Então, sabe o que é que um tempo difícil vai fazer? Vai te conduzir para uma forma e uma força e uma estrutura que você nem sabia que possuía.
E você vai passar por outro lado de uma forma tão sobrenatural. Não vai haver dúvidas que algo divino estava te conduzindo nessa fase. Amém, aleluia, aleluia. Deus está para fazer algo tão grande que não vai ter dúvidas que sua mão está sobre isso. Aham. E sabe, uma das coisas que o Senhor me falou sobre esse tempo, porque eu sei que essa obra nasceu de algo profético. Eu me lembrei, e olhe que eu ouvi esse testemunho quando eu fazia escola de ministros em 2010, era a época que a aula de campo ainda era aqui. Eu lembro de Marisete contando a história de como essa igreja nasceu. Aquele tempo de oração, onde ela teve aquele sonho, porque nasceu de algo profético. Amém? E existe um renovo maior dentro dessa esfera que está sendo levantado. Amém? E quando há um espaço para o profético, existe um espaço para que coisas sobrenaturais aconteçam. E Deus vai trazer uma capacidade divina maior para vocês administrarem o que de forma tão sobrenatural vai começar a acontecer. Não vai ser uma coisa aqui, uma coisa ali, vai ser assim, uma atrás da outra. Como lá em Amós fala, é verdade. E não vai demorar muito. É um decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra. E vocês não vão conseguir acompanhar a velocidade. E para onde quer que vocês olhem, verão bênçãos, 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 bênçãos. Amém? E o dom de Deus estará mais forte sobre vocês. E o dom da fé estará mais forte sobre vocês. Para caminhar dentro do que profeticamente existe sobre essa obra. Amém? Aleluia. É um estandarte que nenhum inimigo pode derrubar. É um estandarte que nenhum vento contrário pode derrubar. É como um renovo que vem. E traz uma prosperidade maior, traz uma convicção maior, e traz um descanso maior. É como se Deus realmente está mudando a fase. E vocês já pegaram tudo que uma fase poderia fornecer. Então, as coisas estão mudando, é como os ventos mudando. Para uma velocidade maior. Para um tempo maior. Amém? Aleluia. Aleluia. Então é melhor você se empolgar com isso, porque coisas maiores estão para acontecer. A motivação de vocês é tão correta, tão genuína, que isso tem atraído a atenção de Deus. Tem atraído o favor. E toda e qualquer coisa que queira ficar como um peso. Eu vejo aquilo sendo dissipado e uma leveza indo sobre essas decisões. Amém? E não será uma fase de derrubar muros. Será uma fase de enquanto vocês estão se divertindo, as coisas estão acontecendo. Amém? Você devia levar isso a sério. Você vai fazer. Amém? É um tipo de provisão, prosperidade, renovo. E vai começar neles e vai pegar todos que estão conectados a eles. Amém. Aleluia. Aleluia. Você pode entrar nisso ou estar fora disso, mas vai acontecer do mesmo jeito. Amém. Uma ousadia para mover pessoas, para levantar outras, para lidar com algumas situações. Vai ter muita graça para isso. E haverá posicionamento na sua voz sobre algumas coisas. E a unção estará te conduzindo sobre tudo o que está para acontecer. Amém?
Alguns estão pegando, é melhor você pegar também. Amém. Aleluia. Sabe, quando minha mãe ia para a feira, ela trazia um doce para mim e para minha irmã. Minha irmã desse bobeira, eu comia o meu e comia o dela. Tem alguns aqui que, se você der bobeira, o que era para você, eles pegam para eles também. Aleluia. Então é melhor você pegar a sua parte. Oh, porque essa igreja nasceu no fogo. Essa igreja nasceu de algo profético que foi liberado. Então é Deus que está mantendo isso, e Ele vai manter com uma prosperidade maior, com uma graça maior, com um discernimento maior. Aleluia! E sabe, isso vai banhar tudo que diz respeito à igreja e ao ministério Verbo da Vida nessa região. Algo profético caindo como um manto, que vai colocar isso em movimento, e as águas estão se agitando para uma nova fase. Oh, aquele rio está tomando forma. Sabe quando um rio começa pequeno e vai aumentando, e chega uma parte que ele fica turbulento. Fica difícil navegar. E sabe, esse rio está ficando um turbulento, e vai ficar difícil para o diabo arquitetar algumas coisas, parar outras. Amém? Onde muitos que estão nessa esfera, essa esfera do profético, vão se realinhar a essa veia novamente. Ser como o poder que ressuscita, ministrando a você para essa nova fase. Amém? Oh, e este dom vai estar mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Deus sempre teve no coração dele essa obra como uma grande base. Para outros, para outros, para outros, para outros. Amém? E vai ser como uma explosão de novas obras, de envio missionário. Deus está dando um start. E tudo que foi bloqueado está sendo desbloqueado. E os anjos estão trabalhando sobre isso. A escola de ministros retornar para essa região não foi em vão. Há algo profético que está envolvido nisso. Há algo que foi dito sobre pessoas que ficaram debaixo de covardia para não cumprir o que Deus falou. Mas aquela unção do boi selvagem está vindo. E quando você entra nela, não tem barreira que te coloque em um mesmo lugar. Oh, aleluia! Nova força. Nova força. E com essa nova força está vindo um renovo. Está vindo direção. Está vindo graça. Aleluia! Renovo, 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 renovo. É isso aí. Renovo está vindo. E a mão de Deus está abrindo todas as coisas. Amém? Eu percebo esse renovo vindo sobre vocês. E tudo que o diabo danificou, Deus está restaurando. Está alinhando as coisas. Está reabrindo os poços. Foram entulhados. Está colocando ordem e a desordem. Está trazendo um renovo. Amém? Renovo. E nesse ambiente de renovo, tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Eu estou ouvindo o Senhor dizer, eu estou tirando o peso morto. Amém? Eu gosto de ambientes assim. E parece que nada está acontecendo, mas está. Algo está se movendo. A unção está trabalhando. Amém? Eu tenho uma direção dentro de mim, desde quando eu cheguei, de orar pelos jovens e adolescentes que estão aqui. Existe uma continuidade dentro desse plano profético que vai ser
essa geração que vai dar continuidade. Amém? Então, não é se você se sente jovem pela fé. É se você está dentro disso. Eu quero orar pelos jovens e adolescentes que estão aqui. Vem aqui à frente.